Olá, alunos do quinto ano! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do EMAE. Atividade 9.1, fração, que está na página 63 do seu material. Vamos juntos ver as representações fracionárias. Vocês já viram esses números no dia a dia. Já viram em algumas atividades, já viram também nas receitas, né? Quando a gente acompanha aí a mãe, as avós, ou vocês mesmos fazendo um bolo ou este cupcake, nós observamos então a representação fracionária aqui na receita. Observe então este número. Você consegue me dizer como que se lê este número? Ele pode estar escrito assim, com a barra aqui, ou desta forma. Aqui, então, nós temos o numerador, que é o 2, e o denominador, que é o 5. Veja bem, vou apresentar um chocolate, então, que este todo foi dividido em 5 partes. 5 partes iguais deste chocolate. Agora, o que significa este número 2? Significa, então, que eu comi 2 partes deste todo. Então, eu comi 2/5 deste chocolate. Veja aqui. Nós temos aqui 3/5, ou seja, temos um chocolate dividido em 5 partes. E foram comidas 3 partes do chocolate. Então, eu comi 3/5 deste chocolate. Eu comi 3 quadradinhos aqui do todo do chocolate. Então, observe, que número é maior? 2/5 ou 3/5? Por quê? Pense um pouquinho. Onde eu comi mais? Onde eu comi 2 partes do todo de 5 ou 3 partes do todo de 5? Muito bem. A maior é o 3/5, pois se um inteiro for dividido em 5 partes iguais e se forem tomadas 2 dessas partes, 2/5, isso representa um número menor do que se forem tomadas 3 dessas partes. Aqui a gente consegue visualizar. Eu comi 2 partes aqui e aqui eu comi 3 partes do chocolate. Ok? Agora vamos para uma outra situação. Só preste atenção aqui, ó. Você tem o denominador 5, que são denominadores iguais nas duas frações. Agora observe esta situação. Aqui eu tenho 1/2. Pode ser representado assim ou assim. Eu tenho um todo dividido em 2 partes. E significa então que eu comi uma parte desse chocolate. Eu comi metade. Agora veja, aqui eu tenho 1/3, que pode ser representado assim também, 1/3. Observe o denominador, os denominadores são diferentes. Eu tinha um todo e dividi em 2 partes iguais. Aqui eu tenho um todo e dividi em 3 partes iguais. E eu comi 1/3 deste todo, eu comi um pedacinho aqui. Então, observe a pergunta. Que número é maior? 1/2 ou 1/3? Por quê? Pense um pouquinho. Observe que nesse caso, os denominadores são diferentes, ou seja, o número de partes em que o inteiro foi dividido é diferente. Portanto, 1/2 é maior que 1/3. Observe a imagem. Nós temos um todo dividido em 2 partes e um todo dividido em 3 partes iguais. No entanto, 1/2 é maior que 1/3. Muito bem! Agora então que nós já observamos os exemplos, vamos então à atividade 9.1. 1. A professora Adriana escreveu na lousa essas 2 frações. Ela fez perguntas que você vai responder. A. Como podemos ler cada uma das escritas? Observe, então, os exemplos que eu já dei no começo do vídeo. B. O que você prefere ganhar?
2/5 partes de um chocolate ou 3/5 partes de um chocolate? Por quê? C. Que número é maior, 2/5 ou 3/5? Por quê? 2. Depois ela escreveu essas duas frações. A. Como você lê cada uma das escritas? B. O que você prefere ganhar? 1/2 ou 1/3 de chocolate? Por quê? Que número é maior, 1/2 ou 1/3? Por quê? Observe então toda a explicação no início do vídeo, volte se necessário para responder as atividades. Com toda essa história de chocolate, me deu até vontade de comer um. Bons estudos e até o próximo vídeo!